Muito obrigada, Carolina Afonso, pelas informações. A gente segue falando da vazante do Rio Negro e também trazendo esse alerta para esses níveis cada vez mais baixos registrados pelo rio aqui em Manaus. A gente vai conversar agora com o ambientalista, o professor Erivaldo Cavalcante, para tentar entender, professor Erivaldo, a gente olhando ali todo o histórico de monitoramento do rio, a gente sempre tinha ali uma média de 15 metros do Rio Negro, por 6 vezes chegou ali a 14, mas a gente teve 63, 2010 e agora níveis de 13 metros, a gente ainda continua nessa vazante. O que pode estar causando tudo isso? Qual o impacto que está afetando aí a vazante dos rios aqui no estado? Bom dia. Bom dia. 3 motivos a gente pode listar. O primeiro é o fenômeno El Niño. Esse fenômeno ele ocorre de 2 a 5 anos, que consiste no aquecimento das águas do Pacífico, notadamente na região do Peru, onde nós vamos ter a nascente, por exemplo, do rio Amazonas, do Solimões. O segundo motivo é que nós estamos em plena era do antropoceno, ou seja, as ações humanas sobre a biota, sobre a fauna, sobre a flora, não são das mais salutares, das mais saudáveis. As queimadas representam isso porque geram danos às matas ciliares, portanto não protege os cursos de água, quer que sejam os cursos tanto subterrâneo como os cursos dos rios naturais. E o terceiro motivo que também não se pode deixar de lado é essa questão diretamente relacionada com o desmatamento, com as queimadas. E o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, assim como está representando um recorde na baixada dos rios, também no sentido das queimadas e essa fumaça que está prejudicando a todos. Ou seja, se continuar no ritmo que estamos, a possibilidade é de vazantes mais severas, como as que a gente tem visto, como, por exemplo, a desse ano, né? A gente está ainda com o nível do rio baixando, hoje 13 metros e 59 centímetros, mas a gente segue aí com uma descida de 13, 12 centímetros por dia. Deve piorar essa situação em anos futuros? Quando se fala nas questões das medições históricas, a gente tem que observar que as medições históricas, esses modelos estão ficando meio ultrapassados, apesar de tanta tecnologia de georreferenciamento e tal. Mas o que acontece? A gente tem que ter uma força-tarefa permanente para essa questão. São fenômenos também naturais e a gente tem que estar presente, tem que ter um planejamento tanto para a vazante como para as enchentes do rio. Isso é todo ano. Cadê os princípios dos direitos ambientais da vida, não é? Precaução, prevenção, não é só a medição, não é só atuar quando o problema aparece, quando ele é gerado. O que a gente poderia falar, por exemplo, de ações efetivas que poderiam ser feitas para amenizar ou evitar situações como essa no futuro? Primeiro, criar um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tem que ter setores dos mais diversos da sociedade. As prefeituras são imprescindíveis nesses momentos e que a gente possa já criar mecanismos, tanto da questão da potabilidade como da alimentação, para que estas cidades estejam mais protegidas na seca e nas enchentes. Muito obrigada. Conversamos agora com o professor Erivaldo Cavalcante, ele que trouxe informações sobre esses impactos no meio ambiente, né, que também tem afetado a situação da seca dos rios. Como ele mesmo trouxe aqui esse panorama, a gente vive aqui no Amazonas essa situação da cheia dos rios e a seca dos rios, mas nos últimos anos a gente tem acompanhado uma seca cada vez mais severa. O Rio Negro aí chegando abaixo dos 14 metros, como aconteceu em 63, em 2010 e agora em 2023. E olha,